Hoje, nós, através da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, nesse grupo de leitura, estudo e participação, estaremos desenvolvendo, através da leitura, o capítulo 28, em serviço. Muito interessante, nós vamos observar o que André Luiz sentiu ao se sentir útil, ao poder trabalhar mais ainda e com desprendimento, que essa é a melhor parte do serviço. Então, iniciando a leitura, encerrada a prece coletiva ao crepúsculo, Tobias ligou o receptor a fim de ouvir os samaritanos em atividade no umbral. Juntamente, curioso, vinha saber que as turmas de operação dessa natureza se comunicavam com as retaguardas de tarefa em horas convencionais ou pré-determinadas. Sentia-me algo cansado pelos intensos esforços despendidos, mas o coração entoava hinos de alegria interior. Recebera a ventura do trabalho, afinal, e o espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor. Estabelecido o contato elétrico, o pequenino aparelho sob meus olhos começou a transmitir o recado depois de alguns minutos de espera. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Trabalho nos abismos da sombra. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando às trevas espirituais 29 irmãos, 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica. Nossas turmas estão organizando o transporte. Chegaremos alguns minutos depois da meia-noite. Pedimos providências. Então, nessa primeira parte, a gente nota uma coisa interessante. Para aquela situação específica, havia necessidade de uma intercomunicação auxiliada através de um aparelho modelo radiofônico, aonde se fazia a comunicação através da voz da equipe de socorro para a equipe de suporte dentro da parte do Ministério do nosso lado, do Ministério do Auxílio. Então, os samaritanos faziam esse contato e já preparavam, dizendo que era uma grande leva de espíritos, desta vez, que seria socorrida. Isso significa que muito trabalho deveria ser feito e que André Luiz, nesta hora, ficou observando toda a reação e tudo que estava acontecendo ali. Vamos lá, alguém quer fazer algum comentário? Então, vamos dar sequência. Notando que Narcisa e Tobias se entreolhavam fundamente admirados, tão logo silenciou a estranha voz, não pude conter a pergunta que me desbordava dos lábios. Como assim?
Porque esse transporte em massa não são todos espíritos? Tobias sorriu e explicou: o irmão esquece que não chegou ao Ministério do Auxílio de outro modo. Conheço o episódio de sua vinda. É preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos e que na Terra ou nos círculos do umbral estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. Aves e têm asas. Tanto o avestruz às alturas se transportado, enquanto a segunda corta célere as vastas regiões do céu. Uma vez eu até disse na Casa Espírita, durante uma palestra, que a própria natureza que nos circunda mostra os diferentes níveis aonde nós estamos como espíritos. Quando a gente olha para os... Existem aves, como abutres ou alguns animais, que ao ingerir aquela carne já em estado de deterioração, eles têm dentro do organismo deles a necessidade de alçar grandes alturas para, em contato com certos gases um pouco específicos, como ozônio e outros, para poder produzir a digestão deles. Aqueles que vão às grandes alturas podem, muitas vezes, desenvolver altíssimas velocidades. Os que voam em algumas regiões mais baixas fazem voos curtos, muitas vezes rápidos, descansam e continuam, descansam e continuam. Outros fazem voo ultra rápidos e param para poder se recomporem. Outros dão apenas saltos, e outros apenas andam pela terra. As próprias aves mostram essa diferença. E nós, espiritualmente, fazemos essa gradação de voo como espírito, não só no plano físico, como também no plano espiritual. E nós estamos exatamente no nosso lar, mais próximo do umbral, principalmente nessa região onde os espíritos são socorridos e levados para as câmaras de retificação no nosso lar. E ainda tem casas de amparo em regiões ainda que antecedem o nosso lar. Até o Sidney estava conversando com a amiga que adentrou um pouco o nosso grupo. Não é só o nosso lar. Quando ela tiver oportunidade de ler toda a obra Nosso Lar e mais alguns outros livros, ela vai ver a amplitude de conhecimento que nos aguarda e nos espera, com tanta informação maravilhosa sobre o plano espiritual, cada um ao nível aonde nós podemos chegar ou podemos entender. Alguém quer fazer algum comentário até aí? O grupo hoje está silencioso. Acho que está tudo bem, viu? Vamos mais para frente. Talvez a gente... Está ótimo. Está ótimo. Pois bem, e deixando perceber que o momento não comportava divagações, dirigiu-se a Narcisa, ponderando. É muito grande a leva desta noite. Precisamos tomar providências imediatas.
Serão necessários muitos leitos, murmurou a serva, algo pesarosa. Não se aflija, respondeu Tobias resoluto. Alojaremos os perturbados no pavilhão 7 e os enfraquecidos na câmara 33. Em seguida, levou a destra à fronte, como a ponderar algo muito sério, e exclamou: resolveremos facilmente a questão da hospitalidade. O mesmo, porém, não se dará no concernente à assistência. Nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços de comunicação nas esferas da crosta, em vista das nuvens de treva que ora envolvem o mundo dos encarnados. Precisamos de pessoal de serviço noturno, porquanto os operários, em função com os samaritanos, chegarão extremamente fatigados. Ofereço-me com prazer para que possamos aproveitar, exclamei espontaneamente. Para o que André Luiz, possa, para o que possa aproveitar. para o que possa aproveitar, exclamei espontaneamente. Tobias endereçou-me um olhar de profunda simpatia, mesclada de gratidão, fazendo-me experimentar cariciosa alegria íntima. Essas nuvens que ele se referia um pouco atrás, a gente precisa sempre relembrar que nós estamos no início, em 1939, da Segunda Guerra, e havia nuvens fortíssimas, nuvens negras, produzidas pela guerra. Então, isso tudo estava acontecendo naquela época. Mas está resolvido a permanecer nas câmeras durante a noite? Perguntou admirado. Aí o André, outros não fazem o mesmo? Indaguei por minha vez, sinto-me disposto e forte. Preciso recuperar o tempo perdido. Abraçou-me o generoso amigo, acrescentando, pois bem, aceito confiante a colaboração. Narcisa e os demais companheiros ficarão também de guarda. Além do mais, mandarei Venâncio e Salúcio, 2 irmãos de minha confiança. Não posso permanecer aqui de plantão noturno, em vista de compromissos anteriores. No entanto, caso necessário, você ou alguns dos nossos me comunicará qualquer ocorrência de maior gravidade. Traçarei o plano dos trabalhos, facilitando quanto possível a execução. Então, André Luiz agora se sentiu assim, sentiu que era a hora que ele precisava se oferecer, era a hora exata, apareceu na hora certa aquela oportunidade, e ele colocou as mãos à obra. Ele viu que ele já tinha sido auxiliado no Ministério do Auxílio muitas vezes, já tinha recebido muitas intercessões, então era a hora dele dar algo mais, além do que aquilo que ele já tinha começado a dar. Era a hora dele mostrar a boa vontade para o trabalho. E a gente nota aí como a gente tem que se preparar para a oportunidade do trabalho, a oportunidade do auxílio e estar sempre pronto na hora que o trabalho aparecer. Não só lá quando for desencarnado, depois de desencarnado, não, já começar a pensar nisso agora,
da gente ir se preparando para esse tipo de situação. É por isso que, ao aparecer a oportunidade de trabalho e a gente estiver com as mãos vazias, devemos então mostrar prontidão para isso. Já será o exercício para o além. Já será o exercício que a gente estará imprimindo ao nosso espírito aquela vontade, aquela, aquele oportunismo, ou oportunizar-se para o auxílio e poder fazer algo em prol do outro, sem pensar minimamente em nenhum tipo de retorno. E André Luiz chegou exatamente nesse ponto. Ele não pensou em nada, ele simplesmente se colocou à disposição. A gente não tem só uma contribuição aqui, Gil. A gente não tem exatamente o número de anos, digamos assim, detalhado desses acontecimentos, né? Porque André Luiz vai narrando o período que ele pegou, foi resgatado, mas ele não vai descrevendo assim os períodos exatos. Mas o que a gente pode perceber que, como ainda estava nesse contexto da guerra, e desde o início do livro ele começa a citar isso, a gente vê que passou um tempo razoável, mas não foi um tempo muito extenso, não foi, por exemplo, de décadas, foram de, sei lá, de ano ou de anos, né? E uma coisa que eu acho muito interessante é que essa transformação dele, ou seja, de já estar pronto para o serviço, de já demonstrar uma certa humildade, já demonstrar uma certa compreensão. Então, a gente percebe que, apesar dos erros que ele cometeu no período encarnado, era um espírito que já tinha, digamos assim, uma certa bagagem, já tinha no espírito alguma semente esperando ser adubada. E esse adubo dessa semente adormecida, né, dessa moralidade, né, dessas características virtuosas que ele passa a demonstrar nesse momento, elas foram fomentadas por outros espíritos que deram muitos exemplos frutíferos para ele, começando, né, pela mãe dele, né, uma pessoa querida a quem ele gostava muito, e, e, e a transformação começou por aí, porque ele era um intelectual, então, a partir do momento que as informações chegaram para ele, ele compreendeu aquelas diretrizes, aquelas novas bases, né, daqueles espíritos. Então, essa facilidade de entendimento ajudou nessa transformação, mas precisou de uma boa dose de humildade, né? Ou seja, não foi um espírito que permaneceu cristalizado na revolta, né? Ou seja, apesar de no início ter uma certa vaidade, essa vaidade não, digamos assim, o escravizou. Então, por este momento é que ele, né, neste momento ele demonstra essa participação, essa capacidade de transformação. Então, eu acho isso muito interessante, porque na própria sequência das obras do André Luiz, a gente vai ver que não são todos os espíritos que têm essa capacidade. Não são todos os espíritos que a partir de um tempo relativamente pequeno, dá essa resposta positiva, porque na própria obra,
nos livros do André Luiz, e mesmo aqui no nosso lar, nós vamos ver exemplos de espíritos que às vezes demoram não só décadas, mas séculos, cristalizados nos mesmos defeitos, nos mesmos vícios. Então, eu acho que uma boa reflexão para a gente é essa questão da gente estar aberto a novas informações, a refazer velhos conceitos, porque nesse momento, quando ele se oferece para trabalhar, e nós já vimos no capítulo passado que ele, né, esqueceu aquela história de que ele era um médico e abraçou a tarefa que apareceu, e essa tarefa foi de enfermeiro, foi de fazer limpeza de pacientes, coisa que na vida dele como médico encarnado, ele sempre tinha alguém para fazer para ele. Então, essa abertura para novos conceitos e para efetivar uma mudança real, eu acho que é uma das lições mais importantes que ele traz para a gente neste momento. Essa contribuição, Gil, pode continuar, por favor. Não sei que alguém tenha mais que falar. Alguém aí tem mais alguma colocação para fazer? Então tá. Nós vamos seguir, então. E descortinou-se campo enorme de providências, enquanto 5 servidores operavam em companhia de Narcisa, preparando roupa adequada e petrechos de enfermagem. Eu e Tobias movíamos pesado material no pavilhão 7 e na câmara 33. Não poderia explicar o que se passava comigo. Apesar da fadiga dos braços, experimentava na oficina, onde a maioria procura o trabalho, entendendo-lhe o sublime valor, servir constitui alegria suprema. Não pensava francamente na compensação dos bônus horas, nas recompensas imediatas que me pudessem advir do esforço. Contudo, minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer feliz e honrado perante minha mãe e os benfeitores que haviam encontrado no Ministério do Auxílio. Ao despedir-se, Tobias voltou a abraçar-me e falou: desejo a você muitas paz de Jesus. Boa noite e serviço útil. Amanhã, às 8 horas, você poderá descansar. O máximo de trabalho cada dia é de 12 horas, mas estamos em circunstâncias especiais. Ô, Gil, só mais uma contribuição aí, uma coisa que me ocorre, é o seguinte, principalmente os que viemos da doutrina católica e outras doutrinas cristãs também, a gente, antes de nos tornarmos espíritas, tinha, né, muitas vezes tinha um conceito de que depois da morte existia uma vida, mas que a gente, né, iria, tipo assim, para um paraíso onde a ociosidade era que era a regra, não é verdade? Ou seja, ia para um paraíso, ficar naquelas nuvenzinhas lá, sem muitas atividades, ou seja, nessa concepção doutrinária, né, que é bastante antiga e ainda bastante corrente, o paraíso é uma coisa, digamos assim, um pouco indefinida, mas não se fala em trabalho.
E aqui, quando André Luiz traz essa narração de que o máximo de trabalho a cada dia é de 12 horas, ou seja, é uma carga maior do que a legislação humana na maioria dos países consigna, né? Porque, por exemplo, nós estamos falando aqui de 8 horas semanais, de 8 horas diárias, quer dizer, que é a maioria dos trabalhos, ou seja, aqui no nosso lar, por exemplo, era permitida até 12 horas, ou seja, era, digamos assim, normal. E nessa condição que ele fala que está em condições especiais, ou seja, o André Luiz, por exemplo, ia virar uma noite, ia trabalhar mais ainda. Então, a gente, a partir dessa leitura, isso derruba todos os conceitos que a gente poderia estar ainda alimentando com relação a uma vida após a vida encarnada. Ou seja, em qualquer esfera, seja na esfera, né, ainda próxima da Terra como nosso lar, como qualquer outra esfera, as esferas superiores, essa vida que continua, ela é uma vida caracterizada por muito trabalho, né? Talvez mais do que aqui. Agora, apesar de, a princípio, isso ser uma notícia, assim, talvez, digamos assim, assustadora para alguns, mas, ao mesmo tempo, a partir do entendimento que a gente passa a obter que o trabalho ele é inerente às leis universais e que o trabalho pode ser, sim, uma fonte de prazer e de benefícios, e aí nós não estamos falando de benefícios materiais, isso, isso é um alento, né? Então, ou seja, é uma reflexão também muito importante para a gente fazer. Pode falar, Rosa. Bom, eu acho, Sidney, que é muito interessante isso que você falou. A gente, às vezes, eu vindo do catolicismo, né? Então, vou falar dessa parte, né? Que eu conheço um pouquinho. Eu acredito que a gente fica com essa coisa do não trabalho, né? De que o trabalho é castigo por causa da situação de Adão e Eva, né? Que foi colocada lá na Bíblia, né? Que Eva, ela É seduz verdade. Adão, e aí Adão, ele se deixa, né, levar, cai em pecado, e Deus, então, nos condena a viver do nosso suor. E aí, nesse momento, o trabalho se transforma num castigo, né? Viver do nosso suor, sair do paraíso, foram expulsos do paraíso, e viver do suor seria, então, um castigo para a gente, e fomos expulsos do paraíso. Então, eu acho que quando é daí que vem essa questão de a gente ficar querendo sempre aposentar, achando que quando morrer vai descansar, que vai para o paraíso, que aí retorna para aquele paraíso que não se fazia nada, né? E quando a gente vem conhecendo a doutrina e vendo que Deus trabalha até hoje, Jesus trabalha incessantemente, todos os espíritos trabalham, é que a gente vai entendendo esse processo de que não é nada disso. Tanto é que as pessoas falam, não, morreu, agora descansou, agora ele vai descansar, né? Aí a gente que já É uma sabe, coisa muito comum as pessoas falarem, mal sabem ele. vai descansar, acabou tudo, agora, tanto se estava doente, quanto se trabalhava muito, quanto se sofria muito, agora acabou o sofrimento. Aí a gente vem aprendendo isso, assim, e a gente fica caladinho, escutando, e a gente nem faz as colocações, porque tem que estudar bastante mesmo, e entender e ler muita coisa para a gente entender que não é assim. Então, acho que é por causa disso, né, dessa questão toda aí da Bíblia, que fala que a gente foi expulso do paraíso e é determinado a trabalhar com seu suor para sobreviver, talvez advenha daí, né? Acho que advém daí essa questão de que o trabalho é castigo, né? Sim. Então, reverter isso não é muito simples, né?
Não é muito. Não, não é não. É difícil. Pode Eu vou falar, até. Denise. A Ah, Denise tá. quer falar também, Gil. Pode Uma falar, coisa, Denise. uma coisa que me chamou a atenção é quando ele fala que o máximo de trabalho a cada dia é 12 horas. Eu acho que a gente tem, né, você já ter as contribuições, eu fiquei pensando, talvez pode ser uma interpretação errada minha, se for vocês, por favor, me corrijam, que até para o trabalho tem que ter prudência, né? Porque a partir do momento que você é necessário, o trabalho é importante, né? Revigorizante, mas a partir do momento que está um excesso, né? Passou de 12 horas, o cansaço, você acaba baixando a sua guarda, né? E a energia, isso não é bom. E até lá no mundo espiritual eu entendi que também isso é necessário, ter essa prudência. Não sei se eu estou enganada, Não, mas na hora que eu fiz a sem leitura, dúvida. Por isso que tem as regras. Se não tivesse, eles deixavam trabalhar às 24 horas, não, mas faz parte do ciclo, né, de cada indivíduo, de cada espírito, o momento para repouso também, né, para recarregar as energias, certíssimo. é isso que eu entendi mesmo. Eu tinha entendido isso também, que é necessário você buscar a recarga dessa energia, porque o Sim, excesso também deixa você vulnerável, né? isso, é verdade. É só isso, obrigada. Comentando sobre esta parte que você disse, nós vamos observar que e a gente se prepara para ultrapassar limites. Está relatado neste mesmo livro que um dos ministros, ou o governador, ele não descansa. Só que é um detalhe, existe uma preparação, existe uma sequência onde a pessoa vai desenvolvendo as suas capacidades, ela vai conseguindo trabalhar cada vez mais, ela vai se revigorando e se alimentando de outros fluidos superiores, e aí ela pode trabalhar mais, sim, pode trabalhar, vamos dizer, praticamente ininterruptamente, como foi mencionado, e será. Eu não sei se já foi mencionado ou se ainda vai ser mencionado. A internet está dando uns Sobre piquezinhos, o mas governador, logo em seguida tá? continua. Eu estou achando que a minha internet, eu tive que deslogar e logar de novo, porque você, na hora que falou, Sidney, você tinha desaparecido, ninguém me respondeu nada, aí desligou e ligou de novo. Depois Eu você, fiquei você verifica, desesperado. só um detalhe técnico, você verifica se a quantidade de bytes de upload no seu plano de Aham. internet está um valor significativo igual de download, porque muitas vezes a gente assina a internet e preocupa só com download, que é quando a gente baixa coisa. Mas num vídeo, por exemplo, Ah, você está mandando imagem. Então, em vez de baixar, ai, você está enviando. Então, essa velocidade de envio. Mas pode prosseguir. tá certo. Então, uma coisa interessante, eu tenho conversado, eu faço academia praticamente todo dia, e às vezes eu converso com certas pessoas, e quando eu falo assim, eu já corri 20, já corri. Parou a sua transmissão. 25, 21, a ano inteira. Parou? Parou a minha transmissão? Ela agora voltou, mas tinha parado.
Só um minutinho, gente. O Gil saiu, deve entrar de novo. Entrou de novo? Pegando para o meu lado. Hoje o bicho está pegando para o meu lado. Beleza. Eu estava falando o seguinte, que a gente, quando começa a correr, a gente começa a correr 5 quilômetros, depois a gente passa para 7, depois a gente passa para 10, depois para 15, 18, 20, 25, e a gente vai desenvolvendo uma capacidade, tanto pulmonar quanto muscular, de suportar corrida. E eu conheço pessoas, eu conheço um sujeito, gente, que ele corre ele participa de uma competição que ele corre 1.000 quilômetros em 10 dias, ele reduziu isso para 9, correndo 100 quilômetros por dia. Eu falo a verdade, eu não consigo correr hoje eu não posso falar em corrida mais, mas o máximo que eu já corri foi 36 quilômetros. Então, assim, a gente fisicamente consegue extrapolar muitos limites. No trabalho, principalmente no trabalho espiritual, aí no plano onde o André Luiz está, o limite de trabalho é 12 horas para os espíritos que aí se encontram, e alguns que já se desenvolveram nesta capacidade de trabalho conseguem trabalhar mais tempo, sendo que o governador ele consegue trabalhar ininterruptamente, ele praticamente não dorme. Então, isso vai ser mencionado mais à frente. Então, é interessante a gente observar uma coisa: o pai trabalha e eu também trabalho sem cessar, conforme disse Jesus. Então, assim, como espíritos, nós vamos elevar a nossa capacidade de trabalho, com certeza. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu vou continuar a leitura. Respondi que as determinações me enchiam de sincero contentamento. A sós, com um grande número de enfermeiros, passei a interessar-me pelos doentes com mais carinho. Dentre as figuras de auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa, que atendia a todos maternalmente. Atraído pela sua generosidade, busquei aproximar-me com interesse. Não foi difícil alcançar o prazer de sua conversação, carinhosa e simples. A velhinha amável semelhava-se a um livro sublime de bondade e sabedoria. Mas a irmã aqui trabalha muito? Perguntei a certa altura da palestra amistosa. Sim, permaneço nas câmaras de retificação em serviço ativo há 6 anos e alguns meses. Entretanto, ainda me faltam mais de 3 anos para realizar meus desejos. Ante a silenciosa indagação... Oi? Ante a Não, silenciosa... antes de você continuar aí, Gil, eu Fala. gostaria só de fazer um comentário sobre essa parte. Então, Sim, essa personagem Narcisa, ela vai crescer muito em importância na narrativa do André Luiz, porque o tempo vai se passar e o André Luiz vai se aproximar muito dela. E ela vai trazer muita narrativa, muita experiência, porque a gente já está falando aqui que o André Luiz está falando aqui, ela está narrando que já tem mais 6 de anos. 6 anos, né? Ou seja, mais de 6 anos nesse trabalho nas câmaras da retificação, a gente imagina que uma pessoa dessa traz uma vasta experiência, ou seja, já viu muita coisa, já passou muita coisa. Como que a pessoa que trabalha no hospital há 6 anos, e principalmente numa atividade peculiar dessa forma?
E aí, ela traz, é uma das surpresas que o livro traz, porque vai fazer uma ligação dessa narrativa dela quando aquela senhora lá no início, bem no iniciozinho, que pediu um tanto de coisa para o ministro, vocês lembram? Mas ela havia recusado os trabalhos, todos os trabalhos que havia sido oferecido para ela, que era a forma dela poder adquirir méritos, né, para poder receber, digamos assim, essas benesses. Naquele capítulo, aquela senhora havia dado um jeitinho de escapar de todos. Então, ela não conseguiu o que queria. Então, a gente vê aqui que não há privilégio, ou seja, para conseguir, digamos assim, ser atendido em alguns desejos, né, algumas necessidades, algumas ações que a pessoa quer, tem que ter meta. Esse método vem por meio de quê? Do trabalho. Então, olha só, e ela tem uma resignação de afirmar, olha, eu já estou aqui há 6 anos, ainda falta 3 anos para eu conseguir essa bênção, que é a intercessão para eu poder me aproximar de uns entes queridos, né? Então, veja que o livro, ele traz situações, digamos assim, dos dois lados. Trouxe a narrativa de uma pessoa que recusou o trabalho, e por motivo de orgulho, né? De vaidade, de falta de entendimento e de falta de resignação, não aceitou, digamos assim, as regras do jogo, e aí ficou parada no tempo, não conseguiu, digamos assim, realizar os seus desejos. E aí, agora, nesse capítulo, o mesmo livro vai trazer né, uma situação de outra pessoa, de outra mulher, que, ao contrário daquela anterior, abraçou, digamos assim, os conselhos que ela recebeu, as oportunidades que ela recebeu, né? E aí tá nesse momento aqui, é, ou, ou seja, ela traz a narrativa que já passou da metade do tempo que ela precisar, mas ainda falta um longo percurso pela frente. E ela não fala isso nem com revolta, nem com um espírito de negativo, de reclamação, de queixa. Então, também é uma coisa para a gente refletir como que as atitudes podem fazer a diferença, como em tudo na vida, né? Lógico. Mas aqui são casos concretos de duas situações idênticas e de duas pessoas que tomaram direções diferentes. Era mais esse lembrete aí que eu queria fazer. Deu uma travadinha de novo, Gil, tá me ouvindo? Agora voltou. Gente. Tá dando para, digamos assim, as travadinhas são rápidas, logo, logo volta. Voltei, né? Voltou. Estamos te ouvindo, estamos te vendo. Beleza. Beleza. Estão ouvindo agora? Estamos te ouvindo. Te ouvindo bem. Ótimo. O interessante é que a Narcisa, ela teve até o pensamento de recusar, mas eu vou fazer a leitura para vocês verem e depois vou fazer um comentário parecido com esse do Sidney, mas diferente, num outro sentido. Vamos lá. Silenciosa indagação do meu olhar, falou Narcisa amavelmente. Preciso de um endosso muito sério.
que quer dizer com isso? Perguntei interessado. Precisa encontrar alguns espíritos amados na Terra para serviço de elevação em conjunto, por muito tempo. Em razão de meus desvios passados, roguei em vão a possibilidade necessária aos meus fins. Vivia perturbada, aflita. Aconselharam-me, porém, recorrer à ministra veneranda. E nossa benfeitora da regeneração prometeu que endossaria meus propósitos no Ministério do Auxílio, mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho. Aqui para que eu possa corrigir certos desequilíbrios do sentimento. No primeiro instante quis recusar, considerando demasiada a exigência, pois reconheci que ela estava quase dela, e sim ao meu próprio benefício, e ganhei muito aceitando o parecer. Sinto-me mais equilibrada e humana. E creio, viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Ia manifestar profunda admiração, mas um dos enfermos próximos gritou: Narcisa, Narcisa, não me cabia reter, por mera curiosidade pessoal, aquela irmã dedicada, transformada em mãe espiritual dos sofredores. O interessante é que nessa última parte que nós acabamos de ler, que o Sidney comentou, se vocês já repararam aqui na Terra, por exemplo, certas preparações para você adquirir uma espécie de maestria leva em torno de 10 anos. Um médico leva 6 anos para se formar, 2 anos de residência e 2 anos de especialização, dá 10 anos. Gente, eu sou dançarino, eu fui obrigado a aprender a dançar. Um certo dia, minha esposa, lá em São Paulo, me obrigou a entrar numa academia. E uma vez, eu já tinha aí na faixa de uns 4 a 6 anos, eu perguntei para um professor, quanto tempo você acha que eu vou levar para dançar? Eu falei, tem gente que leva 10, tem gente que leva 15, tem gente que leva 20. Mas na faixa dos 10 anos você vai se sentir solto. Então, assim, por incrível que pareça, na dança a gente leva na faixa, assim, para adquirir uma espécie de flexibilidade corporal entre o cérebro e a movimentação física, na faixa de 10 anos. Nas artes marciais, eu treinei jiu-jitsu e eu treinei 12 anos. Então, assim, na faculdade, eu fiquei 6 anos, não pratiquei engenharia. Então, aqui na Terra, a Terra também mostra para você que você, quando se dedicar a alguma coisa, não pense pequeno. Você vai ter que pensar ao longo de pelo menos uma década para poder, assim, se sentir livre para executar as funções com desenvoltura entre o cérebro e o físico. Então, assim, o plano espiritual está aí mostrando que ela precisou ela foi exigida dela 10 anos, da Narcisa, ela já estava a 6, ela se prontifica imediatamente quando é chamada, ela se sente imersa na função, ela está indo para a maestria, diz que aquilo tudo melhorou o espírito dela, e não era para a ministra veneranda,
não era para o plano espiritual, era para ela mesma. Então, quando a gente se mete em um aprendizado, a gente precisa de pelo menos 10 anos para poder ter uma certa desenvoltura. A casa espírita, à medida que o tempo vai passando, a mente da gente fica pedindo para que a gente faça algo mais. Muitas vezes a gente fica recalcitrante, muitas vezes a gente fica envolvido com família, com trabalho, com um monte de coisa. E quando a gente se mete num estudo desse, a gente começa a sentir que penetra na gente um conhecimento que vai muito fortemente embasando aquele conhecimento teórico que a gente vai recebendo na casa através dos estudos, aqueles estudos sistemáticos, que a gente participa de evangelho, a gente participa de estudo da doutrina espírita, a gente participa de estudo dos médiuns, a gente participa de ensino simplificado da doutrina espírita, ensino avançado da doutrina espírita. A gente faz leituras mais profundas e a gente desenvolve a nossa capacidade não apenas trabalhando o nosso intelecto, mas também o nosso espírito. Ao mesmo tempo, trabalhando junto com todos que participam conosco, trocando entre si as experiências e os conhecimentos, as informações, embasando aquilo que a doutrina traz para a nossa modificação e para o nosso embasamento, para que a nossa mente espiritual, a nossa mente mais profunda, absorva esse conhecimento. A gente só vai se tornar doutor quando a gente conseguir colocar em prática no amor e na caridade todo esse ensinamento junto aos nossos irmãos. A gente não chegou lá exatamente por causa disso. Ainda estamos eivados de defeitos. Alguém quer fazer mais um comentário? A palavra está aberta aí, gente. Quem quiser comentar. Acho que você fechou então, Gil, com chave de ouro. Você pode, por favor, fazer a oração para a gente de encerramento? Positivo. Pai de infinito amor e infinita bondade, Jesus, nosso guia, nosso mestre, nosso modelo, Bezerra de Menezes e toda a falange de espíritos elevados que nos auxiliam, que nos intuem, que nos guiam nesse trabalho e nos trabalhos da SEBEM. Nós agradecemos por mais esta oportunidade de, neste grupo, como uma família, desenvolvermos e debatermos e podermos aprender pela visão, pela ótica que o André Luiz apresenta para nós do plano espiritual, este conhecimento que aprofunda e nos mostra como nós devemos fazer para sermos melhores já aqui, exercitando a caridade, o amor ao próximo, através de tantos espíritos trabalhadores no plano espiritual e tantos exemplos que nós podemos observar aqui encarnados junto a nós, fazendo trabalho idêntico, já como elevação espiritual, já como elevação espiritual. Nós agradecemos essa oportunidade de trabalho, nós agradecemos por estarmos aqui neste grupo
e nós agradecemos principalmente por estarmos na SEBEM e estarmos dentro, partícipes desse trabalho de levar o conhecimento e de absorvermos o conhecimento através da participação em grupo do nosso trabalho na obra Nosso Lar, de André Luiz e Chico Xavier. Obrigado a todos, boa noite.